Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e este não é o meu primeiro vídeo tentando fazer algoritmos recursivos. Na verdade, ele veio bem depois, mas após muitas reflexões, eu concluí que era um jeito mais didático de apresentar a parte recursiva, né, dos algoritmos, porque tem toda a parte iterativa que está na playlist Análise de Algoritmos revisado, mas tem a parte recursiva também a abordar. Então, quando eu abordava a parte recursiva, eu geralmente focava mais em explicar o teorema mestre e resolver. Só que eu decidi explicar mais o conceito em si, como é que funciona, um pouquinho mais detalhado, para ficar melhor a ideia. E para resolver isso, eu escolhi um algoritmo que calcula o resultado de um número fatorial. Como assim? Por exemplo, primeiro que é um número fatorial. 5 fatorial é o mesmo do de C. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, isso é 5 fatorial. A fórmula que descreve esta equação, inclusive, seria um produtório que iria de i recebendo 1 até n, onde o termo geral seria i. Porque isso aqui é o mesmo que eu digo, por exemplo, se eu digo que o i é 5, então um produtório que vai de 1 até n iria pegar todos os termos e ia multiplicando. Então, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 e você teria 5 fatorial. Então, eu quero criar um algoritmo que faz justamente esse cálculo para mim, né, que me entrega o cálculo de qualquer número fatorial. E de forma iterativa, né, como já vimos nos vídeos passados, o que seria necessário? Bom, primeiro inicializar o termo como 1. Aí, após isso, eu iria criar um loop, um para, que vai de i, que recebe 1, até n, passa termo, recebe ele mesmo, só que multiplicado por i, e ele retorna termo. Por exemplo, se termo for 1, ele iria inicializar o termo com 1, ia realizar um para de i que recebe 1 até 1. Então, termo é igual a termo vezes 1, logo 1 vezes 1 dá 1, e ele retornaria termo com valor de 1. E isso aqui ia dar certo para qualquer número. Você poderia até argumentar, mas se você colocar zero, então é que 0 fatorial também é 1. Se você colocasse um número negativo, eu poderia colocar aqui uma condição, onde se o número for menor que zero, então diga que não foi possível calcular. Mas eu não me entrei em tantos detalhes, porque eu só queria passar a ideia geral, ok? E o foco também não é explicar tanta parte matemática, é mais explicar os algoritmos em si. Ok, então você está me dizendo que esse aqui é o algoritmo interativo. Exato. E esse aqui, o algoritmo recursivo, desse jeito aqui, faz a mesma coisa que esse? Faz. A ideia é a mesma. Primeiro vamos deixar claro algumas coisas. Algoritmos iterativos usam loops, evidenciados aqui pela linha 2. Já algoritmos recursivos, eles não usam loops. Eles usam chamadas de funções a si mesmo. Ou seja, é uma função que chama a si mesmo. Aí você vai se perguntar, eu não entendi. Como assim? É uma função que chama a si mesma, e aí, após diminuir o espaço e problema até a base da recursividade, ele junta tudo e retorna o tamanho do problema original. A gente vai ver isso mais na frente, essa explicação, com algoritmos como Quicksort e MeshSort. Só que por agora, não se preocupe, essa frase toda aqui que eu disse aqui vai fazer sentido depois. Mas nesse momento, o que é que você tem que se atentar ao que eu disse agora? Que é
a gente não usa loops, a gente usa chamadas recursivas para resolver esse problema. Então, para demonstrar o que eu estou falando agora, vamos supor que o n seja 5. Então, esse algoritmo, ele precisa que... na verdade, há um equívoco aqui, né? Não, está correto, perdão. Vamos dizer que n seja igual a 5, certo? Então, com n sendo igual a 5, vamos destrinchar esse algoritmo e vamos ver como é que ele funciona. Na verdade, eu vou escolher um número menor, porque isso aqui é mais intuitivamente vai ser um pouquinho mais demorado de explicação. Mas vamos lá. Função recursiva que recebe n, ou seja, o tamanho do problema todo. Aí, essa aqui é só que eu criei a função recursiva. Na linha 2, é onde seria a base da recursão. É onde ele finalmente retorna e para de fazer chamadas recursivas. Então, por exemplo, quando n for menor ou igual a 1, ou seja, ele retornaria e acabaria o algoritmo aí. E na linha 4, se não, ele vai pegar o valor de n e multiplicar pela função recursiva. Aí você pode estar se perguntando, você pode ter me escutado agora e está se indagando no seguinte: eu não entendi nada do que você falou aí. Pode literalmente desenhar? Posso sim. Vamos lá. N é igual a 3. Então, 3 é menor ou igual a 1? Não. Então, essa linha é lida, mas a linha 3 não é executada. Aí vamos para a linha 4, uma condicional. Então, se não, ele executa isso daqui. Ou seja, ele vai pegar o valor de n, que está sendo 3, e multiplicando pela função recursiva, a mesma função daqui, só que recebendo o parâmetro de n-1. Então, é como se eu gerasse essa mesma função. Ou seja, eu vou chamar a própria função, só que agora a função recursiva tem um tamanho de n-1. E o restante continua tudo igual. Se n for menor ou igual a 1, retorne 1. Se não, n vezes a função recursiva de n menos 1. Só que se você perceber, se ele executa a recursividade do tamanho de problema de n menos 1 e subtrai a esse tamanho de problema menos 1 de novo, ele vai chamar a função de n menos 2. Talvez agora você aí que está me escutando pode estar confuso com o que eu estou falando, mas não se preocupe, vai ficar intuitivo daqui a pouco. Espero, por favor, tenha um pouco de paciência, que apresentando assim talvez fique um pouco confuso, mas o exemplo ele é bastante didático. Só peço que tenha um pouquinho de paciência até eu finalizar o raciocínio daqui, certo? Então vamos lá. Pronto. Vamos analisar o que acontece em cada chamada recursiva. Aqui é quando o problema se inicializou. O tamanho do espaço-problema aqui era 3. Então, ele faz a verificação. N menor ou igual a 1? Não. Então, ele não executa a linha 3, mas executa a linha 4. E ele vai fazer 3 vezes a função recursiva menos 1. Ou seja, eu pego o n que era 3 e agora ele é 2. Porque, né, n menos 1, 3 menos 1 dá 2. Aí 2 é menor ou igual a 1? Não. Então, ele vem para a linha 4. E agora, o n é quanto? É 2. E isso
ele chama a função recursiva do tamanho do espaço de problema, que era 2, agora vai ficar quanto? 1. E agora aqui o n é igual a 1. Então, quando ele chama a função recursiva, se n for menor ou igual a 1, então ele retorna 1. Ou seja, o que ocorre aqui então? Ele vai dizer que a função recursiva de n-2, essa daqui, a função com o espaço de problema de n-2 é 1, e aí 1 vezes o valor que foi descoberto aqui na função recursiva, que é 2, e o valor original 3. Então você ia juntar tudo de trás para frente e ia fazer a multiplicação de 1 vezes 2 vezes 3, obtendo aí então o 3 fatorial. Então, basicamente, ele pega o espaço de problema, vai executando várias chamadas recursivas, que nesse exemplo aqui ele ia subtraindo de 1 em 1, até chegar na base da recursividade, que era quando o n era igual ou menor a 1, logo 1, e aí depois ele juntava tudo. E aí ele juntou tudo e deu justamente o nosso valor que a gente queria, que era o 3 fatorial. Nos algoritmos iterativos, era comum a gente detalhar, certo? Os custos de cada linha. Então, por exemplo, termo que recebe 1. Isso aqui é uma atribuição. Custo constante, que está fora de loops, então ocorreria só uma vez. O par que vai de 1 até n, ele tem um custo de limite superior menos limite inferior. É o princípio da contagem. n-1, n-1, somado mais 1, n. Uma revisão sobre o princípio da contagem, inclusive. Se eu digo para você contar de 3 até 7, quantos termos tem aqui dentro? Então, aqui teria 7 menos 3 mais 1. E isso dá quanto? Dá 5. Porque você tem o termo 3, o termo 4, o termo 5, o termo 6 e o termo 7. Percebe que você tem 7 termos? Ou 7 números? Pois é. No caso, como é um para, né? Tem aquela regrinha lá que na verdade não se soma mais 1, se soma mais 2. Porque tem a vez de verificação. E tudo que ocorre dentro de um para ocorre uma vez a menos que o próprio para. Então aqui seria n mais 1. Não, perdão, acho que eu contei errado, né? N menos 1 mais 2. N mais 1. É isso mesmo. E aqui embaixo ocorre n vezes e aqui ocorre só uma vez porque é fora do loop. Aí você pode olhar para cá e dizer, mas como é que eu vou contar aqui então? Porque eu vou ter que contar aqui, aí eu conto aqui e depois aqui, mas aí foi com 3 números. E se fosse tendendo ao infinito, como é que eu ia calcular isso aí tudo? Pronto. É aí que entra a fórmula mestre. Ela vai nos permitir então entregar o resultado disso. O que é a fórmula mestre? Ela é da seguinte forma. Escrevi errado, perdão. Vou escrevê-la aqui, um momento. Você está se perguntando por que eu escrevi duas. É porque sim, tem duas mesmo. E eu vou justificar por quê agora. Pronto, aqui são duas fórmulas mestres que justificam o custo recursivo de qualquer algoritmo. E aí você deve se perguntar: ah,
Então, você está me dizendo o quê? Que, que, que há duas formas de fazer isso. E como é que eu vou saber qual dessas duas formas eu devo usar? Bom, vamos olhar para o nosso problema e tentar justificar cada letra daqui. Veja, a gente tem uma função recursiva t de n. Esse t de n aqui continua igual porque é olhando para o tamanho total do espaço de problema. É igual a AT. O que é essa letra A? A letra A é a quantidade de chamadas recursivas que ocorrem aqui dentro. Percebe que toda vez ocorre de uma em uma chamada recursiva? Então, o A aqui, no nosso exemplo de fatorial, seria 1. Então, vou escrever aqui em cima que é 1 vezes t de n. Aí, o tipo de problema, como é que ele se resolve? Até chegar na base da recursividade, por exemplo. O n era 3, depois virou 2, depois virou 1. Percebe que ele foi subtraindo de 1 em 1 para resolver o problema? Então, é t de n menos 1. Por que t de menos 1? Porque toda vez que ele chama uma chamada recursiva, essa chamada recursiva diminui o espaço de problema em 1. E aí tem a parte do f de n. O que é esse f de n? É todo o custo iterativo do nosso algoritmo. Por exemplo, se eu tivesse colocado um para de 1 até n dentro dessa função recursiva, então teria um custo de n. Aqui na fórmula mestre, eu vou trabalhar só com a notação O, mas predominante. Como assim? Por exemplo, um para que vai de 0 até n. Ele vai ter um custo de n mais 2. Mas não precisa colocar n mais 2 na fórmula mestre. Você pode trabalhar apenas com apenas notação máxima, ou seja, você tem O de n mais O de 1. Então, você precisa apenas do O de n para justificar a notação máxima que isso aqui poderia ter. Então, para facilitar os cálculos, eu vou usar O de n. Mas claro que eu também irei mostrar caso fosse esse cenário, certo? Mas como não é o caso aqui da nossa questão, veja, não, se você parar para analisar, não tem nenhum custo aqui de nenhum par, nenhum loop, nem coisas do tipo aqui. Ele só tem um custo de, de, de apenas verificar as linhas, que é um custo constante, e executar. Então, por conta disso, é um custo constante. Logo, para representar esse custo constante, eu vou utilizar a constante de 1, só para exemplificar. Ah, mas se fosse 2, se fosse 3, se fosse 4, ou 10, ou 1000, ou 100, ou 1 milhão, ou 1 bilhão, ou muito próximo de infinito, mas é uma constante? Sim. Então, o limite assintótico da função, ou seja, o limite tendendo ao infinito, não mudaria a sua notação O. Portanto, se você usar 1, já será o suficiente para comprovar a notação O do problema. Ok. E esse T de C? O que é esse C? É a base da recursividade. Quando é que esse algoritmo para? É quando a base da recursividade é 1. Por quê? Porque quando n for menor ou igual a 1, ele retorna. Ele entra na base da recursividade e para de fazer chamadas recursivas. Então é quando n for menor ou igual a 1. Portanto, t de 1 é igual a... E na base da recursividade, o que é que ele faz? Ele retorna. E ele retorna quantas coisas? Isso eu estou retornando um único número. Então é 1. Mas e se ele retornasse o valor 7? Aí aqui seria 7 também? Não, porque é a quantidade de coisas que ele retorna. Mas se ele retornasse, por exemplo, retornou o número 7, retornou o número 8, o número 9, o número 10. Então, ele ia retornar 5 coisas? Sim. Então, aqui seria 5, certo? É essa a lógica. Beleza. A gente escreveu isso aí. Mas como é que eu, a partir dessa fórmula,
eu justifico a notação O desse problema. Bom, a gente precisa expandir essa forma. Então, vamos lá. Isso aqui é com o tamanho do espaço-problema original, ou seja, na nossa função t de n. Só que quando a gente chamar a chamada recursiva, ele vai ficar com o espaço de problema com -1. Então, ao realizar a chamada recursiva, eu teria t de n-1 é igual a 1 vezes t de n-2 mais 1. E tudo isso, e continuaria. No nosso exemplo, eu iria só até o t de n-2, certo? Porque ali foi o bastante para finalizar. E aqui já seria a base da recursividade. Aí, ok. Qual é o problema disso? É que aqui só foi com o número 3. E se fosse com o número 900 milhões? Ia demorar a vida toda para você fazer isso aqui. Então você precisa evidenciar como é que uma forma que serve para tudo. Você pode recorrer à expressão K, onde K é igual ao quê? A quantidade de termos. E como K é a quantidade de termos, agora basta resolver, certo? Então vamos lá. A gente chegaria então no penúltimo termo, ou seja, no termo k-1. E ele seria igual ao quê? Ele ia chamar a chamada ao. Ele ia executar uma chamada recursiva e ia finalmente chegar na base da recursão, ou seja, t de n-k com mais 1. E por que chegou na base da recursividade aqui? Se k é igual a quantidade de termos, ou seja, no nosso exemplo n era 3, então k também é 3. Se eu pego todo o espaço de problema e subtraio pela quantidade de termos nele presentes, então 3 menos 3 dá zero, logo eu eliminaria todo o espaço de problema. E aí você quer chegar sempre nesse cenário daqui. Beleza. Então descobri o quê? Eu descobri que n-k é a base da recursividade. E essa base da recursividade a gente descobriu que é quanto? Que é 1. Então, n-k tem que dar igual a 1. Então, quais relações eu consigo fazer aqui? Que n é igual a k mais 1 e que k é igual a n menos 1. São as duas relações que eu posso fazer. Certo. Mas eu ainda não cheguei na notação O. Como é que eu chego nela? Agora você vai escrever a forma. T de n é igual ao seguinte. Quantas coisas ele retorna após a recursividade? Uma. E a quantidade de chamadas recursivas que ocorrem em cada função recursiva? Não é sempre uma única função recursiva? Então aqui seria também vezes 1. Veja, na verdade, ele executa várias funções recursivas, né? Por exemplo, a primeira função recursiva, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Só que como é sempre de 1 em 1, você teria que ele iria chamar 1 elevado a k em cada espaço e problema. Então isso aqui seria a mesma coisa que 1. Novamente, isso vai ficar mais evidente quando eu falar do algoritmo do Quicksort. Aí isso aqui vai ficar mais intuitivo para você. Tá certo? Mas enfim, vamos continuar aqui. E aí, beleza.
1 vezes 1 elevado a k, bom, 1 vezes 1 continua sendo 1. E agora, beleza, a gente tem que somar todo o custo daqui, por exemplo, quando o tamanho de espaço pela primeira n, ele tinha o custo de 1, e t de n menos 1 tinha o custo de 1 também, e o t de n menos 2 também teve o custo de mais 1, e de t de n menos k menos 1 também teve o custo de 1. Então, o que é que isso quer dizer na prática? Que eu estou tendo a soma de vários 1s. E tem quantos 1s aqui dentro? Porque isso aqui é a mesma estrutura de um somatório, né? Que vai de ir recebendo 1 até n. E o termo geral aqui eu poderia chamar de 1. Então, por exemplo, aqui seria 1 mais 1 mais 1 mais 1 até 1. Até o último 1. Por exemplo, se aqui fosse 5, aqui teria 5 1s. Mas aqui tem quantos 1s, então? Aqui tem do 1 da primeira chamada, ou seja, eu vou chamar esse primeiro 1 de o 1, 0, e esse 1 do k menos 1, que foi quando eu cheguei na base da recursão, de k menos 1. Veja, para chegar na base da recursividade, eu tive que percorrer até o elemento k menos 1. Então, você iria ter quantos termos aqui? Do termo 0 até o termo k menos 1. Então, pelo princípio da contagem, ou seja, limite superior menos inferior mais 1, k menos 1 menos 0. Continuam sendo k menos 1. Só que somado isto mais 1, daria k. Então, aqui eu tenho k termos. Deixa eu melhorar aqui. Então, aqui eu tenho k termos. Logo, é o mesmo que dizer o quê? K vezes 1. Isso aqui daria k. Beleza, então nossos custos estão como até agora? De 1 mais k. Só que não é em função de n, a notação O não é em função de n, que é o baseado no tamanho de espaço sem problema. Então eu tenho que converter k para n. E a gente descobriu que k é igual a n menos 1. Então, no nosso algoritmo aqui, a gente obteria 1 mais n menos 1. E resolvendo isso aqui, você teria, então, t de n igual a n. Isso aqui é notação O de quê? De O de n. Então, percebe aqui que você teria a mesma notação O do que no algoritmo interativo. Afinal, o maior custo é de n mais 1 e isto é notação O de n. Então, com o mesmo algoritmo, de forma iterativa e de forma recursiva, a gente obteve a mesma notação O. Esse vídeo foi para introduzir mais porque é um algoritmo mais simples de pegar a ideia. Mas não se preocupe, eu vou explicar agora o Quicksort no próximo vídeo, né? Para não ficar muita coisa junto. E aí vai ficar mais fácil de pegar a ideia. Minha recomendação, veja esse vídeo. Você talvez não entenda o ponto que eu quis chegar. Mas quando você vê o vídeo Quicksort, aí você vai entender com precisão esse algoritmo de recursividade aqui que eu fiz agora, certo? Mas agora eu vou fazer o Quicksort e aí vai fazer mais sentido. Espero que tenha ajudado.